Agora vamos dar a palavra à outra comunicação do Sr. Joaquim Garrinha, o papel das associações e a ação das escolas. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, depois da magistral lição que acabamos de receber da professora Sra. Dona Maria Orete, se o meu trabalho tivesse sido preparado nestes moldes, confesso que desistiria da sua apresentação. Porque fiquei, e creio que ficámos todos, muito bem esclarecidos, até, por coincidência, é uma resposta que eu procurava e que foi magistralmente dada. Mas como o assunto dos debates não pertence a este momento, deixemos e entremos neste trabalho. Não vai muito longe o tempo em que o SEG pertencia, por assim dizer, a um mundo diferente, pelo que, com certa propriedade, posso concluir que há 55 anos e meio faço parte do mundo dos cegos. Os primeiros 6 anos passei no ambiente familiar, que, se não era o ideal na classe pobre, era incomparavelmente melhor do que muitos que conheço. Os seguintes 12 anos e meio foram passados no Instituto Branco Rodrigues, que todos sebejamente conhecem e ao qual me referirei oportunamente. Os restantes 37 anos e meio foram repartidos em períodos sensivelmente iguais pelas duas associações de cegos existentes em Lisboa, a Associação de Deficiência Luís Braille e a Liga de Cegos João de Deus, que também não carecem por agora da referência especial. Entre as várias centenas de cegos que conheci neste espaço de tempo, notei interessantes diferenças de pontos de vista que me habilitaram a regularmente compreender a razão de ser do que então erroneamente se dizia. O cego é um peso morto, o cego é um fardo inútil, o cego é um encargo para a família, para o meio social em que vegeta e, consequentemente, para a pátria. Se nos detivermos um pouco na análise deste deprimente conceito sobre a condição do cego desses tempos, veremos facilmente comprovado o exagero dessa imprópria apreciação, porquanto é do conhecimento geral que o cego, pelo menos no seio de famílias numerosas e de exíguos recursos, era o seu sustentáculo, não pelo trabalho honesto, é certo, mas pelo produto das esmolas que diariamente angariava. Com as famílias ricas, o caso, salvo raríssimas exceções, já era muito diversamente encarado. Então, os deficientes visuais eram entregues aos cuidados de criados e, embora nada lhes faltasse, eram considerados em segundo plano. Não se pense, porém, que este indiferentismo fosse uma faceta peculiar ao espírito do povo português, pois identicamente se procedia em toda a parte. O triste espetáculo que deu origem à manifestação de dedicação tiflófoba do grande filantropo Valentin Levi nunca teve, que eu saiba, repercussão em Portugal. Segundo uns biógrafos, Levi teria presenciado em Viena da Áustria o lamentável quadro que tanto o impressionou e que decisivamente o incitou a fazer alguma coisa pelos infelizes cegos. Segundo outras opiniões, Levi tê-lo-ia observado mesmo numa feira do centro de Paris, a cidade das luzes. De qualquer modo, esta diferença de locais apenas serve para comprovar o que se fazia nos diversos países. Fora o caso que, sobre um estrado improvisado, colocado num ponto muito central da feira, se exibia um grupo de cerca de uma dezena de cegos grotescamente caracterizados, providos de lunetas de cartão para simular que liam músicas convenientes dispostas em estantes. O maestro, o explorador do grupo, brandiu um cabo de vassoura à laia batuta, chegando mesmo a maltratá-los, sendo que as suas pantomimas não correspondiam ao que Deus pretendia. É evidente que estes desgraçados nada tinham de músicos, mas empenhavam imitações toscas de instrumentos. Certo é que o público se divertia à custa do mal alheio, mas contribuía generosamente para satisfazer a ganância do famigerado empresário. Ainda se deve salientar como possibilidade do início do ensino aos cegos
o facto de Alvi se decidir a pagar à família de François Lesueur, o seu primeiro aluno, o produto calculado das suas molas diariamente angariadas e com as quais mantinha a mãe e 5 irmãos. Quer dizer que o professor pagava ao aluno. Não é meu propósito alongar-me em considerações acerca da notável obra do grande tipologista que foi Valentin Louis. Se aludia a estes dois casos, foi para provar que, em países civilizados, se procedia muito pior em desfavor do cego do que em Portugal. Além do mais, afastar-me-ia completamente do tema que me propus desenvolver para o presente simpósio, a que, de modo algum, podia faltar, por se me assegurar que da sua efetivação algo de proveitoso poderá e deverá resultar em benefício da causa tiflófila, a causa pela qual todos devemos envidar os maiores esforços para que consiga triunfar ou, ao menos, realizar parte dos seus objetivos. À primeira vista, parece que o cego, obedecendo à sua tendência, ou antes necessidade gregária, tivesse procurado conjugar os seus esforços para, coletivamente, tentar modificar as deprimentes condições de vida em que se debatia. Que assim não aconteceu, prova à evidência a criação da primeira associação da nossa história contemporânea, relativa a Portugal, evidentemente. A Associação Promotora do Ensino aos Cegos, em 1888, da qual derivou no ano seguinte o Asilo Escola, hoje Instituto António Vicente Castilho, cuja finalidade é bem conhecida de todos. Ora, essa associação nada ficou a dizer aos projetos de indivíduos cegos, dado que a iniciativa da sua fundação é devida ao benemerente gesto da filantrópica brasileira Madame Sigol, que, por casualidade, era filha da professora cega Adélia Sigol. Se Portugal descobriu para o mundo a existência do Brasil, esta brasileira desbravou no nosso país o caminho cheio de escolhos da cultura dos cegos portugueses. Qual o motivo determinante de tão louvável atitude? Madame Sigol conheceu na Arrentela um casal com 12 filhos, 6 dos quais eram cegos. Associando ao seu generoso projeto individualidades em destaque no nosso meio social, a sua iniciativa assumiu tais proporções que, dentro em poucos anos, a instituição que fundara se tornou uma das mais ricas escolas do país. A Associação de Beneficência Luís Braille, iniciada em 25 de junho de 1927, pelos cegos António Gomes Porto, Manuel Rocha e Estevão Pereira Guimarães, teve por berço a casa de um outro colega, Mário Ferreira da Silva. Se os seus fundadores fossem ainda vivos, sentir-se-iam sem dúvida orgulhosos da semente que lançaram à terra, pois germinou, cresceu de tal ordem, que excedeu certamente tudo o que os mais otimistas poderiam prever. A ideia inicial, posta em prática por estes 3 cegos, não tinha por objetivo coisa tão maravilhosa, uma vez que as suas aspirações se limitavam à organização do que poderia designar-se por um escritório de cópias, para acorrer às necessidades de aquisição de músicas de baile escritas em braille. Os cegos que saíam das escolas viam-se subitamente abraços com uma infindável série de dificuldades num mundo completamente desconhecido para eles e sem a necessária preparação para enfrentar a espinhosa vida que os aguardava. Então, os músicos cegos eram muito procurados, e valia-lhes isso, para trabalhar em cafés de camareiras, cervejarias, clubes de jogo e até para cinemas que ao tempo ainda não eram sonoros. Impunha-se por conseguinte que se escrevessem músicas com regularidade. Embora cada página custasse nessa altura meio tostão e por vezes menos ainda, era difícil ter um repertório individual, pois teria de ser cedido a um ou mais grupos, o que se tornava muito embaraçoso para quem diligenciava adquirir as músicas. Quando esta iniciativa, favoravelmente acolhida por grande número de sócios, por grande número de cegos, aos quais se juntaram entusiastas com vista
foi nomeada uma comissão organizadora dos estatutos que, de acordo com as necessidades gerais, ampliou logo de início os objetivos da nascente instituição. Quando, em 24 de fevereiro de 1928, o Governador Civil de Lisboa, o Tenente-Coronel João Luís de Moura, de saudosa memória, aprovou os estatutos, a alegria foi indescritível, pois era o primeiro triunfo de uma ideia realizada exclusivamente pelos cegos. A missão da nova associação modificou-se por completo em relação à ideia inicial, ainda mesmo antes da sua existência legal. Ela seria, no decurso dos seus 42 anos de vida, consideravelmente remodelada, impondo-se mesmo no seu 8º aniversário uma total modificação dos estatutos, até mesmo a sua própria designação, pois seus orientadores reconheceram a necessidade de introduzir o termo beneficência, que muito bem lhe quadrava, visto praticar assistência em larga escala. Os problemas que diretamente afetavam os cegos eram cada vez mais complexos e difíceis de solucionar. Porém, apesar das inúmeras crises que atravessou, a Associação de Deficiência Luís Braille não se sobrou, antes tem procurado resolver o melhor que pode as graves situações de muitos dos seus associados. O período mais calamitoso da sua história terá sido, indubitavelmente, o compreendido entre 1930 e 1940, que coincidiu com o aparecimento do cinema sonoro, a invasão da música eletromecânica, a proibição do jogo, que ocasionou o encerramento de numerosos clubes, e o considerável aumento de músicos cegos saídos das escolas, sem qualquer auxílio, sem possibilidades de se colocarem, a não ser com músicos ambulantes, profissão comum a quem tinha conhecimentos e a quem os não tinha. Esta categoria de músicos, porque pegavam em instrumentos musicais, juntou-se um elevadíssimo número de mendigos que, vindos da província, se fixaram em Lisboa, inscrevendo-se como sócios ativos da associação, um dos mais graves erros cometidos pelas direções, pelos enormes encargos que essa medida acarretou e pelas interpretações equívocas de certos jornais diários e de algumas autoridades. Se fosse meu propósito falar sobre a história da associação, julgo que não chegaria o tempo consagrado a este simpósio. Quanto à Liga de Cegos João de Deus, de mais recente data, pois foi fundada em 23 de julho de 1951, e a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, criada 5 anos mais tarde, muito haveria a dizer igualmente, mas ocupemos um pouco das escolas de cegos para entrarmos em verdade na natureza destes pretensioso trabalho. Da iniciativa particular, 3 escolas há que, durante vários decénios, constituíram a única esperança de valorização do cego. Infelizmente, apesar das muitas centenas de cegos que nelas receberam uma instrução elementar sob o ponto de vista literário, muito poucos concluíram os cursos musicais, embora a música fosse a única coisa a que os internados podiam dedicar-se, graças à deficiente orientação dessas instituições. Claro está que esta afirmação é só verdadeira até a época em que, graças a nova e igualmente deficiente orientação, se inverteram os casos, negligenciando-se a cultura musical em benefício da literária. Infelizmente, para grande número de cegos, apenas as vozes de alguns alunos que, como é óbvio, não chegavam ao céu, protestavam contra semelhantes processos educativos. Enquanto os mentores das escolas as dirigiam a seu bel prazer, sem a mínima consideração pelo futuro dos dirigidos, iam inconscientemente preparando o insucesso na vida desses internados, dos quais, muitas vezes isso acontecia, inesperadamente expulsos, se viam abraços com os problemas da vida, sem necessária preparação para os enfrentar e solucionar. Muito bem. Poderia citar muitos casos, mas basta um para ilustrar este assunto e para se provar até que ponto os dirigentes das escolas tinham consideração pela colocação dos que alguma instrução lá haviam recebido. Em janeiro de 1925, já lá vão quase 45 anos, foi servido aos alunos, em número cerca de 30, um café temperado com sal em vez de açúcar.
A simples reclamação apresentada pelos mais velhos teve como resposta quase imediata a expulsão sem apelo nem agravo de 11 alunos. Para não dar o aspecto de uma bandada geral, foram saindo uns num dia, outros no outro, etc. Ainda estão vivos 3 desses rapazes, ou já são velhotes, que podem testemunhar o facto. Um deles ameaçou que iria para os jornais, mas, receando as consequências, não se aventurou a dar tal passo. Esta atitude denota, evidentemente, a atmosfera de receios em que viviam nessas escolas, que os privava de todo espírito de iniciativa. Essa desastrada medida prejudicou não só os expulsos, mas como também gravemente o Instituto, pois teve como consequência o brusco fim de uma orquestra e do Orfeão, eficientes fatores de propaganda da instituição, uma vez que se exibiam anualmente no Teatro de São Luís, constituindo também uma preciosa fonte de receita, diz Franco Rodrigues, ser um infatigável propagandista, arriscando-se até a passar 2 vezes a lotação do teatro, que sempre se apresentava literalmente cheio. Como quase todos esses rapazes tinham concluído os cursos gerais dos instrumentos que tocavam, tiveram relativa facilidade de colocação, o que aumentou o número dos interessados em repertório musical, alentando ainda mais os fundadores da Associação Luís Braille. Quando, em 1 de agosto de 1932, saí do Instituto Franco Rodrigues, apenas com o 7º ano de piano, foi a Associação Luís Braille que me ajudou na conclusão do curso. Se ela ainda não existisse, necessariamente me tinha fixado na minha terra, dado que não tinha quaisquer possibilidades de permanecer em Lisboa. Na associação, além de um piano, facilidades na aquisição de músicas, encontrei auxílio para pagamento da renda do quarto e para muitas outras coisas que se não podem enumerar agora. Quando há 30 anos terminou no hoje Instituto António Feliciano de Castilho a secção masculina de internados, sem necessidade alguma, porque a instituição, além de ser muito rica, tinha condições de sobejo para a escola mista, pelo que não tinha de infringir a lei de separação dos sexos nas escolas. As centenas de descontos dispendidos num inútil posto oftalmológico e a instalação da sede da Liga da Profilaxia da Cegueira em algumas dependências não chega para justificar uma resolução diretiva que trouxe as mais funestas consequências, não só para os que de lá saíram, inesperadamente, como para os muitos que poderiam lá entrar posteriormente. Num país tão pobre de instituições do género, foi um erro gravíssimo semelhante medida que também, como não podia deixar de ser, muito veio afetar as finanças da Associação de Beneficência Luís Braille, pois todos necessitavam de auxílio. No Instituto de São Manuel, que visitei há 5 anos, também as coisas em determinada altura não correram bem, mas nada servirá a falar em casos esquecidos. Sou obrigado a confessar, sem relutância seja dito, que fiquei encantado com o que lá observei, tanto nas aulas como no Centro de Produção do Livro para o Cego. Visitei igualmente a Associação dos Cegos de Norte de Portugal, não me restando qualquer dúvida sobre a vantagem da sua existência, pois mais nada havia no Norte que ajudasse cegos. A minha peregrinação neste planeta, como a de muitos presentes, sem dúvida, não tem sido um mar de rosas. E era o que acontecia, em geral, aos cegos nesses recuados tempos. Uma das frases com que sempre costumava terminar as minhas palestras de propaganda aos fins da Associação de Beneficência Luís Braille, quer na sede, quer em vários postos radiofónicos, era um apelo à união de todos os cegos, a união que faz a força. Infelizmente, só nos momentos mais complicados é que ouviam essas palavras e então prometiam procurar segui-la, o que faziam temporariamente. Quer dizer, até passar a crise. Falar num assunto que parece que não interessaria muito, mas é preciso não esquecerem que os músicos ambulantes ainda constituem uma grande porcentagem e temos que
lembrar-nos que eles existem e eu não posso ficar estranho a esse assunto porque sempre me ocupei dele. Em 1932, até 1932, músicos ambulantes que tivessem passado pelas escolas, apenas conheci dois. Um, já velhote, Miguel Flautista, e o moço, António de Oliveira, que se não conformava com a exploração indecente dos seus empresários que, tendo conseguido, por influência da associação, substanciais descontos nas contribuições referentes à licença de música, pagavam o ordenado de 10 escudos por 7 ou 8 horas de trabalho, acrescendo ainda a grosseria com que era tratado. Tinha constituído recentemente família e, para conseguir solucionar os seus problemas, teve que se resolver a pegar no acordeão, que tocava maravilhosamente, e, arranjando um banquinho, sentou-se junto ao elevador de Santa Justa. Era o primeiro cego, saído das escolas, que se decidia a exibir-se publicamente na rua. Era um exímio artista. Apresentou-se decentemente trajado, e não miseravelmente como muitos ainda fazem, de forma que foi um louvar a Deus. Ele não precisava de estar ali mais de 1 ou 2 horas para ver decuplicado o seu vergonhoso salário de empregado. Podia assim satisfazer os seus compromissos. Quem poderia condená-lo? Todos o condenaram. Mas, infelizmente, um ano depois, embora com maior repugnância, porque os vi chorar de raiva e de humilhação, por se verem forçados a organizarem grupos e terem que exibir-se na rua, mas assim provável que, se recorreu a esse meio, era unicamente por estarem desempregados. A aparição desses grupos, devidamente estruturados e ensaiados, despertava ondas de simpatia e o público pagava generosamente a música que os cegos ofereciam, juntamente com folhetos que vendiam para, de certo modo, mascarar a sua real mendicidade. Não tardou, porém, que os abusos começassem e o egoísmo imperasse. O acordeonista, vendo que não precisava de colegas para fazer música, julgando que sozinho ganhava mais, desprezando uma organização, passava a tocar isolado. O mesmo foram fazendo outros, sem escrúpulos, sem se importar com o aspecto, um violino a uma esquina, uma guitarra a outra, etc. Esse egoísmo, porém, levou-os a invadir zonas da Baixa e outras de grande movimento, que não poucas vezes redundava em prisão. Imediatamente na associação se sabia do que se passava e, na grande maioria dos casos, lá ia eu às esquadras ou ao governo civil para tentar trazê-los, o que sempre se sucedia porque as autoridades atendiam benevolamente os pedidos. Impunha-se a regulamentar a questão dos músicos ambulantes e, como membro de uma comissão central de propaganda, fui convidado a tratar do assunto. Fazíamos reuniões e eu voltava a falar-lhes da necessidade de se unirem e de se organizarem, que eles prometiam entusiasticamente. Depois de uma audiência com o governador civil e com o presidente da Câmara, estabeleceu-se um regulamento que foi respeitado apenas há alguns meses, até que, falecendo João Luís de Moura, foi nomeado governador civil o tenente-coronel Lobo da Costa, que em julho de 1937 proibiu terminantemente a música ambulante. Nessa emergência, a direção da associação não soube agir e, durante 4 anos e meio, a situação de vários lares era verdadeiramente dramática. O governador civil entendeu que um subsídio mensal de 750 escudos resolvia o problema e exigiu que se organizassem grupos para se exibirem nos jardins e parques, o que jamais conseguiu, pois os cegos preferiam aventurar-se a desrespeitar as ordens do que ensaiar sem remuneração compensadora, e faziam muito bem. Convidado a fazer parte da direção em fins de 1941, impus como condição a resolução do angustioso problema dos músicos ambulantes, o que foi prometido. Não esqueçam, Vossas Excelências, que nenhuma outra profissão era acessível aos cegos, a não ser a venda de lotarias, para o que também a Associação havia obtido da Câmara Municipal a isenção do pagamento de tabuletas, e alguns vendedores de tabaco e bijuterias também, tendo a Associação conseguido uma postura camarária que os autorizava a estacionar em determinados locais com uma vitrina sem pagarem contribuições. Da audiência que tivemos com o Governador Civil, resultou a elaboração do novo regulamento, o que provou que se a direção em devido tempo tivesse tentado, também teria sido atendida.
esse regulamento mereceu a aprovação do Presidente da Câmara. Data dessa ocasião a criação das célebres caixas de alheiros, ainda em uso e que tanto têm dado de falar. As coisas caminhavam um pouco melhor quando se registrou a tal onda de invasores de mendigos para Lisboa, que, sabendo que aqui é que era bom, por acaso fixaram, desviando bandolins, guitarras, violas e até harmónicas de padeiro, gaitas improvisadas, etc. Evidentemente que as mais vezes ainda tivemos de importunar as autoridades para esses assuntos, a última das quais, se bem me recordo, há mais ou menos uns 10 anos. Representantes da Liga e da Associação deslocaram-se à Direção-Geral da Assistência para resolver esse problema. Julgo que, com o advento da Fundação Chaire e as possibilidades de novas colocações, a música ambulante tenderá a desaparecer, embora isso se processe tão lentamente que quase se não dá por isso. Mas também não nos devemos admirar, porque países que se dizem caminhar na vanguarda da civilização também admitem a música ambulante, não só a cegos como a videntes. Graças a Vítor de Moreissá, que perdeu a vista aos 40 anos e que revelou um extraordinário poder de adaptação às suas novas condições de vida, a profissão de massagista iniciou os seus passos, sendo ele o primeiro cego oficialmente empregado na Junta Distrital de Lisboa, onde trabalhou até ser aposentado. Outros massagistas se têm notabilizado, como António Maria Tavares, que dispõe de uma larga clientela, José António Martins Lucas, que dirige um sauna, assim como outros empregados nos hospitais civis e que também têm os seus clientes particulares. Como se verifica, nenhuma das associações de cegos se limitou apenas ao cumprimento dos fins para que foi criada. Antes, o tem largamente ultrapassado na medida em que diminuiu consideravelmente a ação escolar. Mas o que mais é para lamentar é que não podemos, em boa verdade, atribuir as culpas apenas aos dirigentes das escolas, especialmente após a fundação da primeira Associação de Cegos. Não sei se, e isto aqui foi a resposta que deu a senhora Dona Maria Odete, não sei se, por termos sido tanto tempo internados, muitas vezes coagidos a proceder contra os nossos desejos, sempre dominados pela vontade de estranhos, na maioria dos casos, incultos e sem escrúpulos, não cultivamos em nós espírito de reação nem de iniciativa. Os professores cegos no Instituto Luciano de Castilho foram sempre mal pagos. Por que razão? Não tinham meios para ordenados a cegos e tinham para professores videntes. Mas ainda... Mas ainda nisto, nós cegos fomos culpados, porque, desde que entrei nas lides associativas, e já lá vão 37 anos e meio, tentei sempre em vão intervir nesse assunto. Eu era muito exaltado. De parte dos colegas de direção ou de várias comissões a que pertenci, havia a melhor vontade de procurar remediar o que estava errado. Mas os próprios interessados, embora se confessassem lesados nos seus partos honorários e deixados por tão flagrante prova de nenhuma consideração que o seu esforço merecia, pediam por todos os santos da corte celestial que não me empreendêssemos quaisquer diligências nesse sentido, porque, embora ganhassem pouco, não faltaria quem se oferecesse por substituir. Por isso, parte destas culpas nós podemos atribuir aos patrões. Eles pagaram aquilo que aceitaram. Quando da revista editada na mesma instituição, por toda a parte se dizia que só tratava de matéria banal, mas nunca se trocaram impressões com os responsáveis, pelo que se não obteve qualquer melhoria até ao seu fim, que, felizmente, não se fez esperar muitos anos. O termo felizmente é aqui impropriamente empregado, pois seria de toda a vantagem
que essa revista existisse ainda, mas noutros moldes. Quando se pôs termo ao internamento de rapazes no Instituto Castilho, nenhum diretor da associação teve o apoio geral para intervir, no sentido de tentar anular tal resolução, se bem que em toda a parte se conspirasse contra uma medida tão prejudicial. Contavam-se, ainda se contam hoje, casos tristes que se passaram e passam nas instituições de cegos. Nós revoltamos contra esses casos, nós exprovamos tal procedimento, mas não passamos disto. Se nada serve dizer que o alimento é bom sem o tomarmos, igualmente nenhum proveito se tira da inércia frente a um ato condenável. Há uma desculpa que costuma utilizar-se geralmente para atenuar um pouco a nossa falta de coragem para reagir contra o que está mal e apontar o caminho que se julga melhor. É de boa política não nos intrometermos nas questões internas das outras instituições. Sendo justa, por um lado, semelhante atitude, é prejudicialíssima aos interesses de uma causa geral, de um grande número de indivíduos, neste caso, de nós, todos, cegos. A história do ensino nas escolas de cegos, não só portuguesas como estrangeiras, está recheada de cruéis castigos corporais e de muitas injustiças que bradam aos céus. Isto não é segredo para ninguém, mas entre os presentes tenho a absoluta certeza que haverá quem condene este pequeno trabalho, já não digo por ser bem ou mal elaborado, mas pela matéria que apresenta. A propósito disso, numa sessão solene efetuada na Associação Luís Braille em 1935, no dia 11 de maio, presidida pelo grande amigo dos cegos, que foi o Governador Civil de Lisboa, a que atrás me referi, ladeado pelos senhores Dr. Roque da Riaga, em representação do Diretor-Geral da Assistência, e pelo senhor Guilherme Matoso da Fonseca, presidente da direção do então Asilo Escola Castilho, apresentei um trabalho sobre a situação dos cegos e, em obediência ao meu modo de ver, um bocado exaltado confesso, tive referências desagradáveis aos dirigentes das escolas, ao mesmo tempo que me referia à difícil conjuntura em que se debatia a associação, que pretendia auxiliar todos, mas não dispunha de meios para tal. No dia seguinte, fui advertido pela direção, sendo classificado de mal criado o meu trabalho. Da mesma opinião não partilhou o seu Governador Civil, que passou a pagar a renda da associação, encargo que o seu assessor, Tenente Coronel Lobo da Costa, manteve durante alguns anos. A má criação deu resultado. Quando, com a idade de 15 anos, pedi no Instituto Branco Rodrigues que me possibilitassem o seguimento do curso de letras, chamaram-me maluco. Alguns anos depois que o amigo e doutor Medina se formou, começaram as escolas a ministrar o ensino liceal, pondo gradualmente de lado os estudos musicais. Nos corredores das associações, criticou-se e condenou-se semelhante propósito, mas tudo ficou por aqui. Nos últimos anos da década de 40, o diretor do Instituto de Assistência aos Inválidos, Dr. João José Pinto da Guiar, passou a ser considerado como a única pessoa competente para se pronunciar sobre assuntos relativos a cegos. Trocando com ele próprio impressões no seu gabinete, não pude evitar a manifestação do meu desacordo, não porque não reconhecesse méritos, mas porque entendia que os cegos não eram inválidos e, consequentemente, não parecia acertado o enquadramento de assuntos cegos no seu instituto. Há poucos anos funcionou no Instituto Castilho um curso de
de especialização para professores de cegos, porque era indispensável começar a banir professores cegos das escolas de cegos, sob os mais variados pretextos. Até quando é que nós estaremos obrigados a suportar silenciosamente todas as injustiças? Eu confesso que talvez me tenha excedido um pouco no meu palavreado, mas quando eu fui à direção da Luís Braille, eu pus logo de sobreaviso e disse se valia a pena tomar parte no Congresso e se poderia falar, eu apresentaria um trabalho. Caso contrário, desistiria. De maneira como apresento, tem que ser assim. A palavra de ordem em todo o mundo civilizado é avante e sempre cada vez mais avante. Será que pertencemos efetivamente a um mundo diferente? Não, não. Como se explica este atentado contra a dignidade do cego numa época em que, justamente, o Estado procura empenhar-se mais a sério na tentativa de solucionar os seus problemas culturais? Há dezenas de milhares de estudantes videntes e ninguém os impede de seguir os seus cursos, não se preocupando com a facilidade ou dificuldade que tenham em conseguir empregos, compatíveis ou não com as suas habilitações. Por que razão, no caso... Por que razão, no caso dos estudantes cegos, que sempre são em número incomparavelmente mais reduzido, há de haver tal preocupação? Segundo uma opinião que me parece um pouco certa, quanto mais habilitados estivermos, mais probabilidades teremos de triunfar. No dia 4 do corrente, no Diário de Notícias, ouvi o programa do simpósio, preciso algumas palavras explicativas dos propósitos que ditaram esta louvável iniciativa da Associação de Deficiência Luís Braille. Notei uma pequena irregularidade, pode ter sido confusão do autor da notícia, ou ter sido equivocado o informador, quando diz que os cegos, apesar de ter já existirem alguns formados, ainda não estiveram oficialmente empregados de harmonia com as suas habilitações. Ora, todos nós sabemos que, mesmo sem serem formados, já têm ocupado lugares oficiais. Além de vários professores de canto coral, primeiras nomeações de cegos em liceus, também no ano vindo, Duarte Balseiro lecionou no Liceu da Guarda as disciplinas de Filosofia e Organização Política dos 6 e 7 anos. Igualmente sabemos que ele se ouve tão bem no desempenho das suas funções, foi designado para participar em vários júris nos exames. Pela vontade do reitor desse liceu, Duarte Balseiro continuaria lá, mas, como só em Lisboa podia continuar os seus estudos, aceitou a colocação no Liceu Passos Manuel. Também Valdemar de Oliveira lecionou no Liceu de Bragança as disciplinas de português e creio que alemão, lecionando no presente ano letivo em Leiria, se não é errada a informação que tenho. Não há dúvida alguma de que, de certo modo, tem melhorado sensivelmente a situação do cego nos últimos 10 anos. O aparecimento da Fundação Chaves, dos centros de reabilitação, bem como de novas escolas que o Ministério da Saúde e Assistência vem criando, tem conseguido a colocação de grande número de cegos, o que, sendo é certo uma gota de água no oceano, já representa algo de importante que nos permite encarar com mais otimismo o futuro de grande número deles. Estão quase a completar-se 6 anos sobre a data
da primeira semana de estudos sobre assuntos de cegos patrocinada pela Direção-Geral de Assistência. Muito se disse, muito se escreveu, muito se decidiu iniciar em favor da causa tiflófila. Alguma coisa já se tem feito. Não podemos admirar-nos do que pareça pouco se nos lembrarmos de que nada havia. Só tenho a lamentar é que, tendo todas as instituições oferecido ao seu diretor-geral o seu concurso, quando necessário, até agora ainda se não reconhecesse a necessidade da sua comparticipação para coisa nenhuma. O ponto em que é necessário insistir é justamente desse. Num nenhum caso se faz do cego, refiro-me evidentemente ao cego devidamente habilitado, para a solução de problemas transcendentes que só ele verdadeiramente conhece e sente. Circula pelos corredores das associações a notícia de que pessoas responsáveis partilham a opinião de se ministrar apenas aos cegos o ensino até à 6ª classe. Para que se abriram precedentes que tão pouco tempo duraram, porque deixaram então de ligar a importância requerida à educação musical. A música é sempre um meio de vida, quer em bares, dancing, ou mesmo na rádio. O sexteto de Augusto Coelho, que conta 31 anos de existência, não poderá continuar se um dos seus elementos ficar incapacitado. Não é abraços com as dificuldades da vida se podem organizar agrupamentos deste género, mas sim nas escolas, onde outras preocupações os não apequentam a não ser dos estudos. É certo que a iniciativa de integrar os cegos nos liceus é muito interessante e só devemos fazer votos para que a ideia frutifique. Porém, uma coisa não afeta a outra. Quantos e quantos não estudam em liceus e quantos não dispensam os colégios particulares? O facto de os liceus admitirem um certo número de cegos não exclui o ensino nas escolas, assim como o cego que estuda liceu não tem dificuldade em estudar música. Com pesar verifico que das escolas não apareceu qualquer trabalho para este simpósio. As associações, criadas inicialmente para ajudar os sócios cegos necessitados em todos os seus problemas vitais, têm sido como que forçadas a substituir a ação escolar nos cursos secundários, assumindo graves compromissos financeiros, o que as coloca em sérios apuros. Na Liga de Cegos, onde Deus dá-se a primazia aos professores cegos, o que lhes dá a oportunidade de provar a sua capacidade para o magistério. Agora outro assunto. Antes de se acusar uma sociedade que desconhece a nossa existência, examinemos a nossa conduta e vejamos sem subterfúgios qual o valor da nossa personalidade. O que nos tem faltado é justamente personalidade para encarar de frente todos os problemas. O doente vai ao médico e não o médico que vai à procura do doente. Na solenidade a que me referi mais atrás, o Dr. Ramada Curto pronunciou uma magistral conferência. Logo a seguir à apresentação do meu modesto trabalho, disse-me: como é que o senhor quer que o Estado resolva o problema dos cegos que ignora, se não consegue resolver os problemas dos que veem e que são do seu conhecimento? Essas palavras de há 34 anos perderam agora um pouco a sua razão de ser, pois o caso do cego começa a merecer a atenção das instâncias oficiais. Há, inevitavelmente, erros, e só se pede é boa aceitação das sugestões de cegos entendidos para remediar esses erros. Muitas vezes, se nos não ajudam mais eficientemente, é porque não sabem. Mas se nós nos soubermos infiltrar junto dos responsáveis por intermédio de direções das coletividades, estou certo de que alguma coisa se fará. Em 1947, a direção da Associação de Ciência Luís Braille pediu uma audiência ao Ministro do Interior, ao tempo do Dr. Trigo de Negreiros, à qual assisti e apresentei uma exposição sobre a Organização Nacional dos Cegos de Espanha.
Sua Excelência atendeu tão bem o nosso pedido que nomeou imediatamente uma comissão para ir estudar o assunto à Espanha. Comissão presidida pelos senhores doutores Diogo Furtado, Inspetor Superior de Higiene, e os senhores doutores José Pinto da Guiar, como diretor do Instituto de Associações de Inválidos, Madeira Pinto, provedor interino da Misericórdia de Lisboa, Henrique Moutinho, da Liga da Profilaxia da Cegueira, e o professor José da Cruz Felipe, nosso particular amigo e sempre deputado dirigente da Braga. De Espanha, onde a notícia chegou pelos jornais, recebemos uma carta de um dos chefes dizendo-nos aflitivamente e aconselhando-nos que por nenhum motivo deixássemos de incluir nos elementos da comissão um elemento cego, que senão nada feito. Ainda fui convidado a ir, mas os meus encargos familiares, as minhas condições de indumentária, a dificuldade de me fazer substituir nos empregos e, por que não dizê-lo também, a circunstância de ser forçado a estar tantos dias em contacto com individualidades tão importantes e completamente alheios ao meu convívio habitual, impediram-me, em primeiro lugar, de aceitar. E ainda é preciso notar que de todos esses elementos eu só não conhecia o Presidente da Comissão. O que sucedeu há 22 anos não se repetiria agora, mas justamente nessa altura é que se impunha que tal não sucedesse. Os comissionados por lá se conservaram uma semana e apresentaram um relatório do que estudaram. Sua Excelência, Sr. Dr. Trigo Negreiros, despachou favoravelmente o relatório, enviando-o à Misericórdia de Lisboa com o seguinte despacho: para estudo e execução. O relatório terminou ali os seus dias, nas profundezas de uma gaveta, para não mais ver a luz do dia, sendo provedor um dos da comissão. Claro que ainda aguarda a execução, apesar do grupo onomástico José de Portugal se ter prontificado a expensas suas pôr em prática o projeto que se destinava a criar no nosso país a lotaria do cego como em Espanha. Várias vezes, quer em representação da Associação de Cegos Luís Braille, quer da Liga de Cegos João de Deus, eu e outros afrontámos o indiferentismo do Sr. Dr. Madeira Pinto, claro que sem êxito, porque, dizia, essa ideia prejudicava os cambistas. Antes de concluir, quero chamar a atenção para o facto de me referir muito mais à Associação de Deficiência Luís Braille do que às outras, o que, de modo algum, significa menos consideração pela sua ação, a todos os títulos meritória. Mas, se os cegos de hoje têm os seus problemas, os cegos de há 40 anos tinham-nos verdadeiramente cruciais. Então, só a Luís Braille lhes dava um apoio, embora débil financeiramente falando. Hoje, temos a Fundação Gulbenkian, que, especialmente aos estudantes cegos, têm conseguido bolsas de estudo. A músicos ambulantes têm oferecido acordeões e outros instrumentos, independentemente de auxílios concedidos às associações. Ninguém ignora a ação da Fundação Schein e dos Centros de Estado. Têm possibilitado a descoberta de outras atividades a que hoje os cegos se dedicam. Nos meus tempos de rapaz, havia só músicos e pseudomúsicos que, não tendo um emprego, recorriam à rua. O grande patrão, como se dizia nesse tempo. Os que, como eu e outros, capricharam em não lançar mão desse recurso, passaram miséria e encheram-se de dívidas. Não ganharam nada com isso. Urge sem demora que as direções estudem a maneira de se avistar com os responsáveis nas escolas para que os professores cegos não sejam banidos, pois não faz sentido que, justamente, quando o Estado principiou a encarar a sério o momentoso problema do cego, comecem exatamente a errar, cerceando-lhe uma das prerrogativas em que sempre se evidenciou.
pelo facto de alguns não evoluírem e não manifestar o necessário interesse pelo magistério, se me apontarem incompetentes, eu lhes apresentarei competentes. Se me disserem que são antiquados, eu lhes direi que os antigos também têm direito à vida e que o Governo não pensa, nem pensará jamais, em reformar quaisquer professores apenas pela sua inadaptação às modernas exigências do ensino, mas sim em razão dos indispensáveis anos de serviço. Permite o amigo Henrique Ribeiro um pequeno reparo que eu ontem não pude fazer porque não tinha oportunidade para demorar. Por informações, é para acabar. Não tive a oportunidade de demorar porque já sabia por indicações que muitos haviam levantado o braço e então tinha que me retirar. É só um pequeno reparo. Entendo que no seu trabalho, segue perante o trabalho, não teria sido oportuno pensar em subsídios sem fazer nada, que é um convite, segundo creio, à inação. De resto, se os cegos reivindicam direitos de igualdade, não devem começar por pedir. Chamem-lhe lei da compensação da cegueira como se faz na Suécia. Chamem-lhe subsídio ou esmola, para mim tem igual valor. Apenas com a diferença de ter recebido uma reparação pública ou talvez até que o levem a casa para ser mais cómodo ao cego. Nos Estados Unidos da América do Norte procedem assim com o cego, mas não se esqueçam que há por lá milhões de vadios com vista subsidiados também. E oxalá que... E oxalá que, mais década, menos década, os americanos não tenham de lamentar tão desastrosa organização, mas isso é um problema deles. O que entendi sempre, e melhor o entendo hoje, é que se queremos trabalhar, saibamos orientar o nosso querer, saibamos impor o nosso desideratum com a consciência de que somos homens, como os outros, embora sujeitos a naturais limitações impostas pela nossa deficiência física e também, em grande parte, pelos erróneos processos educativos de que muitos fomos e muitos continuam a ser vítimas. À direção da Associação de Beneficência Luís Braille, dirijo os meus mais rasgados elogios por esta feliz iniciativa, que, como merece, desejo esteja rematada com a maior velocidade possível, para que este primeiro simpósio não seja mais uma das tantas etapas nulas na história da nossa vida de cegos. Se, apesar de ser antigo, não for posto de lado, estou incondicionalmente ao dispor de tudo que vossas excelências necessitarem. Bom, acabamos de ouvir o Sr. Joaquim Guerrinha e há é uma coisa que eu queria, uma hipótese que eu queria levantar. Quando, e eu estou de acordo, se fala na absoluta necessidade de pôr a televisão como órgão realmente de informação, mais difusão, mais importante, ao serviço da educação da sociedade para realmente saber como há de lidar, como há de colaborar com as pessoas cegas, até que ponto é que não seria interessante que esses programas começassem por exemplo, esta comunicação dita pelo Sr. Joaquim Guerrinha, que faz a história de todas estas associações, de toda a evolução da vida social dos cegos,
nosso país. Parece-me que, localizado historicamente, para começar, como primeira emissão, teria muito interesse, tanto mais que ele dá-lhe com a sua bela e juvenil agressividade. Eu creio que o Sr. Garrinha continua jovem enquanto tiver essa bela agressividade, dá-lhe um colorido emocional, um pitoresco, que a tornaria facilmente comunicável, simpática a quem o disse.